Bem-vindos ao debate. Hoje a gente vai abrir um espaço de troca de perspectivas muito profundo, mergulhando na essência do trabalho missiológico moderno. Uhum. E, olha, esse é um tema que mexe diretamente com a estrutura de como a fé é praticada na vida real, sabe? Não é só teoria. Exatamente. O nosso ponto de partida para essa discussão de hoje é o material direto da aula 04. E, inclusive, é bom a gente já deixar o crédito certinho, né? Copyright de 2001 a 2026. Professor José Márcio Lacerda, todos os direitos reservados. É um material fantástico e ele levanta uma tensão ali que é quase impossível de ignorar se você leva a missão a sério. Será que o motor inegociável da missão é uma urgência espontânea, aquele avivamento bruto que frequentemente, atropela a burocracia? Aquele fogo que não pede licença para a instituição, né? Isso, perfeito. Então, eu vou representar a perspectiva de que missões sustentáveis exigem ordem, planejamento e validação da igreja. Sem esse suporte estrutural contínuo, a missão inevitavelmente fracassa. Certo. E eu vou para o lado oposto. Eu argumento que a missão genuína nasce puramente da urgência desse avivamento. É uma força orgânica que, rompe as quatro paredes e não pode, de jeito nenhum, ficar refém do ritmo lento das instituições eclesiásticas. Legal. Então, deixa eu começar colocando a minha base na mesa. A premissa da qual eu parto é muito clara e o material apoia isso. Deus é um Deus de ordem. Sem dúvida. Concordo 100%. Pois é. E quando ele comissiona alguém para um trabalho de expansão, ele garante os meios. Mas veja bem, isso não é mágica. Como assim não é mágica? A ação divina não exclui a necessidade de uma estrutura humana responsável. Um chamado para um ministério de tempo integral, por exemplo, não é algo automático. Aham. Ele exige um mergulho profundo no conhecimento da palavra, forjado ali na leitura e obediência diária. Contudo, o grande divisor de águas, para mim, é o papel da instituição. A igreja local. Exato. É a igreja que avalia e confirma esse chamado. Um sentimento interno de vocação, por mais forte que seja, não é suficiente se a comunidade de fé não reconhecer os frutos, sabe? A igreja precisa validar essa pessoa. Mas aí você está colocando o peso todo numa burocracia que a gente sabe que é falha. Mas é mais do que só validação moral, é viabilidade prática. A igreja precisa fornecer o aparato de ensino, a retaguarda em engomação e, sejamos bem pragmáticos, o suporte financeiro. A história está lotada de tragédias missiológicas. Pessoas que vão para o campo movidas por uma emoção absurda, mas como não tem uma espinha dorsal institucional bancando o sustento, Elas acabam voltando. ou pior, passam fome. O trabalho é interrompido por falta de recurso básico e a missão falha por pura falta de ordem e planejamento. Olha, sua defesa da ordem faz total sentido no papel, mas ela esbarra de frente com uma realidade matemática e espiritual que, na moral, não nos dá o luxo dessa paciência burocrática. Matemática. Em que sentido? No sentido numérico mesmo, a gente está falando de um mundo onde mais de 2 bilhões de pessoas ainda não conhecem absolutamente nada da mensagem. 2 bilhões! Nossa, é mais de um quarto da humanidade. É desesperador. Diante dessa urgência, a essência da missão não pode ser aguardar a diretoria aprovar uma planilha de custos. A expansão cristã genuína acontece através de um avivamento verdadeiro. E a gente precisa definir o que é isso, porque o texto toca nesse ponto. Tem a questão do fogo estranho, né? Exato! Existe esse conceito muito perigoso de fogo estranho. É aquele fervor estético, onde o pessoal experimenta um êxtase emocional, sabe? O pessoal gira, pula, faz cultos vibrantes, mas aquilo morre na porta de saída. É um cristianismo de umbigo. Fora da zona de conforto. A igreja primitiva não experimentou um crescimento explosivo em todo o mundo conhecido porque tinha um comitê financeiro estruturadinho. Mas eles tinham organização. Muito pouca. Eles expandiram porque havia um poder concedido pelo Espírito Santo que, empurrava eles para a rua, para além das fronteiras. Tá, mas vamos pegar esse ponto. Eu compreendo totalmente a pressa diante desses 2 bilhões de inalcançados. Mas enviar pessoas só com base nessa urgência, sem a estrutura que eu mencionei, é literalmente como mandar soldados para a linha de frente sem uma linha de suprimentos. Mas a guerra está acontecendo agora. Eu sei.
Mas o entusiasmo no campo de batalha acaba no exato segundo em que a munição e a comida do soldado acabam. O material diz que a igreja precisa bancar e manter os missionários. Se enviarmos obreiros apenas na base da emoção, sem que a igreja local se comprometa a longo prazo, o que acontece? Bom, existem desafios, claro. Desafios graves. O missionário chega num país distante, a oferta mensal para de chegar porque a igreja de origem, sei lá, perdeu o foco ou construiu um prédio novo, e aí? Ele tem que arrumar um emprego secular em tempo integral só para não passar fome. O tempo que seria do evangelho é engolido pela sobrevivência. Isso é negligência tática. Negligência tática? Você fala de linhas de suprimentos como se a gente estivesse abrindo filial de uma multinacional. Eu questiono se a gente está olhando para a mesma história da expansão cristã. Como assim? A história apoia o planejamento. Não do jeito que você está colocando. A igreja primitiva espalhou a mensagem de um jeito que faria qualquer gestor moderno, tipo, arrancar os cabelos. Eles não estavam esperando o dinheiro cair em vias seguras. O crescimento foi, na maioria das vezes, caótico e forçado. Por causa da perseguição. Exatamente. Pense nas perseguições severas no primeiro século. As pessoas não estavam sendo enviadas com carta de recomendação e salário na conta. Elas estavam literalmente fugindo para não morrerem. E fugindo pela Ásia Menor, pelos impérios babilônico, persa, grego. Mas isso é contingência, não é regra. Mas funcionou como o motor principal. Não tinha estrutura centralizada bancando a diáspora. O que tinha era o coração ardendo. Se a gente condicionar a obediência à ordem de expandir o evangelho a ter o cofre da igreja cheio primeiro, a gente engessa o agir de Deus. Burocracia lenta, tenta administrar risco. A fé exige assumir risco. Mas veja, transformar o caos e a contingência do primeiro século na regra de ouro para a missiologia moderna é ignorar os séculos de aprendizado que vieram depois. Institucionalizar a falta de preparo porque deu certo no desespero é muito imprudente. Imprudente é deixar 2 bilhões de pessoas sem ouvir a mensagem. Mas aí entramos na questão da falha humana, que é o meu maior ponto de alerta. Sem a instituição avaliando e validando o caráter, como você separa quem tem um chamado real de quem só quer usar o título de missionário para benefício próprio? A falta de rigor abre porta para falsas motivações. Mas, aí que tá, é exatamente a superestrutura institucional que cria essas falsas motivações. A estrutura, como? Ela é o filtro. Não, ela cria a carreira. Quando você transforma a missão numa posição assalariada, com status eclesiástico, é aí que você atrai os oportunistas. Há um fenômeno muito triste, que o material aponta bem, que é a confusão entre missão e turismo. O turismo religioso. Pois é, pessoas que se dizem chamadas, mas curiosamente o chamado delas é sempre para pregar em igrejas chiquérrimas e confortáveis na Europa ou nos Estados Unidos, onde a qualidade de vida é maravilhosa. Eles viajam para colecionar carimbo no passaporte, chamando isso de obra missionária. Sim, isso é inegável e muito problemático. Ou pior, a missão como rota de fuga. Gente frustrada no Brasil que vê no selo de missionário apoiado pela igreja uma forma de imigrar disfarçada de piedade. Isso é buscar promoção, não a salvação dos perdidos. E a culpa disso é dessa visão corporativista que dá muito status. Olha, você aponta o sintoma com perfeição. O turismo missionário é uma praga. Mas o seu diagnóstico da causa está invertido. Invertido. Completamente. Não é a estrutura rigorosa que cria o oportunista. É justamente a falta de rigor que permite que ele faça as malas. Mas a estrutura que paga a passagem dele. Não no modelo ideal. Se a gente adotar a sua visão de expansão orgânica baseada só no fogo espiritual interno, qualquer um levanta amanhã na congregação, alega uma revelação incontestável de que precisa salvar os franceses em Paris. Quem vai impedir esse cara? O discernimento da liderança espiritual, horas. Que precisa de uma estrutura para ter autoridade. É por isso que o material exige o reconhecimento de obreiros com ética corretíssima. A estrutura é o antídoto. Uma igreja local saudável vai auditar o candidato, ver se ele tem dívida, se a vida secular dele é respeitável. A instituição é o filtro contra o aproveitador. O problema do seu argumento é presumir que a instituição avaliadora está saudável e cheia do Espírito Santo.
O que a gente vê muito é a igreja perdendo o avivamento real e virando só uma gestora de programa. Infelizmente acontece. Muito. E quando a burocracia esfria, a capacidade de discernir o chamado genuíno desaparece. O aval aprova quem preenche formulário, quem tem o currículo acadêmico certo. A autoridade para ir não vem da chancela humana, vem do enchimento do Espírito Santo. Tá, mas o enchimento do Espírito Santo isolado da inteligência institucional desmorona rapidamente no campo e eu vou te dar um exemplo claro. Missão transcultural, a gente precisa falar da janela 1040. Ah, o desafio ali é absurdo mesmo. Pois é. Norte da África, Oriente Médio. Você não entra num país muçulmano ou hindu só com coragem e boas intenções. O grau de dificuldade exige uma preparação antropológica e linguística monumental. Lembra do paralelo histórico entre Pedro e Paulo que o material traz? Sim, muito bem colocado, aliás. Pedro foi fenomenal na própria cultura. Convertia milhares de judeus num dia só porque falava a mesma língua e entendia os costumes. Aham. Mas para quebrar a barreira do mundo gentílico, para debater com os gregos em Atenas, o fervor de Pedro não bastava. Precisou da erudição, da fluência idiolática do Paulo. Você não entra numa cultura de honra e vergonha tribal hoje, esperando que o avivamento te faça falar mandarim milagrosamente. Você precisa de anos de estudo bancado por uma instituição. Olha, eu entendo perfeitamente o grau de complexidade da janela 1040. A diferença entre Pedro e Paulo é real. O aprendizado cultural é vital. Mas aqui está o cerne da minha discordância com você. Qual? Antropologia sem dependência divina é apenas sociologia aplicada. O perigo de supervalorizar a inteligência transcultural e o financiamento de longo prazo é transformar o missionário num mero, acadêmico de intercâmbio. Acadêmico de intercâmbio? É um termo forte. Mas é real. Ele aprende a língua tonal perfeitamente, usa as roupas certas, entende os costumes. Mas o coração da comunidade continua de pedra. A comunicação que resulta em conversão não acontece porque ele acertou o pronome. Acontece porque o testemunho ético dele, movido pelo Espírito, manifesta um poder que a religião local não tem. Mas sem a língua ele nem consegue dar o testemunho. Estudar o idioma é importante, lógico, mas é estritamente secundário. Você pode ter o PhD do Paulo, mas se a mensagem não vier acompanhada pela demonstração de poder que quebra aquelas amarras cósmicas, toda inteligência institucional é inútil. A chave da janela 1040 não é um diploma em linguística, é a unção. Dizer que o preparo estrutural é secundário pode soar lindo na teoria, mas na trincheira da prática, eles são indissociáveis. A igreja é uma fonte contínua de preparo histórico. Paulo não só orava por Timóteo, ele instruía meticulosamente. Sim, mas não numa sala de aula burocrática. Mas com ensino doutrinário e administrativo. E quando organizamos o que a gente trouxe hoje, a minha posição continua inabalável. A ordem divina exige estrutura humana. Para ir além daquela euforia de um acampamento de fim de semana, precisamos de validação implacável para barrar o turismo. Precisamos de planejamento financeiro pesado. Sem o esqueleto institucional, a expansão é só um espasmo temporário. E a minha visão, amarrando tudo, é que você pode ter o esqueleto mais resistente do mundo. Se não houver um coração batendo desesperado no meio dele, você só tem um cadáver muito bem organizado. Que imagem tensa! Mas é a realidade. O núcleo inegociável não é a estrutura, é o fogo inicial. O planejamento mais sofisticado vira pó se a igreja perder a urgência. O verdadeiro avivamento é indomável. Ele não aceita os bilhões de não alcançados como uma estatística de orçamento, sabe? É um transbordamento que cria rios no deserto e avança independente da lentidão da burocracia. Sabe, apesar dessa nossa divergência super profunda sobre qual é o motor principal, fica evidente que a gente concorda totalmente em relação ao que deve ser rejeitado. Com certeza. Aquele fogo estranho, egoísta. Exatamente. Aquele fervor que celebra cultos monumentais, mas vira as costas para o sofrimento do mundo. E também concordamos que a ética irrepreensível, que não dá para simular em planilha nenhuma, é o requisito básico para o campo. Sem dúvida nenhuma. A nossa atenção aqui é só sobre onde colocar o peso maior. Apostar na segurança e no alcance a longo prazo da instituição
ou nessa explosão radical do espírito que não pede permissão para transformar o mundo. E eu diria que essa fricção não é um problema. É o que mantém a vocação missiológica afiada, longe da complacência. Convido quem está nos ouvindo a continuar refletindo e explorando o material, porque não existe resposta simplista aqui. Não mesmo. Tem muitas camadas de interpretação para explorar ainda. Precisamos do planejamento meticuloso dos aquedutos, da engenharia cautelosa. Mas nunca podemos esquecer que quando o fogo consome tudo e a estrutura não está pronta, a água precisa inundar a terra de alguma maneira, custe o que custar. Fica a reflexão, né? Até a próxima, pessoal.